Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Santicast Uva, o podcast do Colégio Santana, que coloca você de cara com a uva, vestibular da uva, agora no próximo domingo, dia 7. Estamos encerrando nessa sexta-feira a nossa semana de preparação intensa com os nossos estudantes aqui do Colégio Santana, onde nós tivemos aí um mergulho em todas as componentes curriculares, resoluções de provas anteriores, TDs extras, né? Aulas de específicas também, além dos laboratórios de redação, e tudo isso visando a sua preparação para esse domingo. E hoje, na sexta-feira, o nosso Santicast Uva tem uma edição muito especial, porque nós estamos aqui com o professor Simon, professor do Colégio Santana, que vai trazer para você que nos escuta, para todos nós, uma síntese, olha aí, viu? Uma síntese de todas as obras, né, todos os livros que a UVA indicou para esse próximo vestibular. Lembrando que as questões vinculadas à componente curricular literatura serão extraídas dessas obras, né? Aliás, dessas não, da obra entre essas, né? Que a UVA sempre aponta um livro para que as questões possam serem extraídas dentro dessa obra, desse livro, né? Então fique conosco, não vá dormir agora. Nosso abraço especial a você, aluno do Colégio Santana, mas também a você, nosso convidado especial para essa noite de sexta-feira, onde nós encerramos essa série do Santicast Uva. Já tivemos aqui o nosso podcast do Enem também, e agora Santicast Uva com o professor Simon. Professor, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio, né? Boa noite, professor. Mais uma vez, sempre uma honra estar aqui, né? Que bom. Representando a língua portuguesa, esse time maravilhoso que a gente tem. E vamos nós. E hoje, ontem nós tivemos aqui com o professor Vicente Júnior, sim, nosso Santicast Uva, né? Mestre da literatura cearense. Que bom. Foi muito bom o nosso episódio, desculpa, você acompanhou aí conosco na noite de ontem, de quinta-feira. O professor Vicente Júnior trouxe aí uma carga muito importante de reflexões, informações sobre a literatura, num contexto geral também, né? Ele que é autor de uma das obras, né, professor, que nós vamos conversar, né, daqui a pouco. Então, a dinâmica hoje do nosso Santicast é muito simples. O professor Simon vai fazer aí um tour literário, né, dessas 5 obras. Claro, aqui ninguém está tendo a pretensão, e não é a intenção do nosso Santicast, vamos adivinhar, ou então vamos apostar que seja essa. A nossa intenção aqui é bem clara, é deixar você bem preparado, né, atento e, sobretudo, linkado com essas obras, né, com o resumo. A gente sabe que para muitos alunos é difícil esse processo de leitura intensa nesses últimos dias, então nosso objetivo também é fazer essa síntese literária sobre os livros que a UVA indica. Então vamos começar aí pela primeira obra, que vai aparecer para você aí também na sua tela, né, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, canal oficial do nosso Santicast Uva, e a gente vai iniciar conversando sobre coisas de sala de aula. Olha aí, uma das obras indicadas, né? Essa obra que tem como autor, na verdade tem autores, né? O Alan Torres, o André Araújo, o Antônio Ortiz e o Simval Farias. E aí, professor, coisas de sala de aula e outras crônicas. O que é que a gente pode esperar, né, para o nosso aluno dessa obra? Mudando, a UVA mudou, né? Basicamente, ela trouxe um novo gênero, um tipo textual diferente, que foram as crônicas, né? Interessante, né? Coisa nova, então, né? É coisa nova, porque a gente estava acostumado a só romance, com aquela narrativa mais longa, e aqui a gente tem umas crônicas, como é que eu posso lhe dizer, bem atuais. Sim. A primeira crônica que abre esse livro já traz uma temática muito interessante, que são os alunos trans, que é uma temática que basicamente a gente esquece de trazer. Logicamente que a gente olha um pouco mais de uma maneira mais íntima para essas temáticas, pensando também na redação, que é uma temática que não foi trabalhada. Né? Os alunos trans, hoje nós temos um pouco mais de 1 milhão de alunos, né, nas universidades federais, em que 0,3% apenas são trans. Então é uma temática muito interessante. Tive o prazer de conhecer o Alan Torres e o André Araújo. O Antônio Ortiz ele não veio a Sobral e, infelizmente, fico até emocionado, o professor Simval foi meu professor, nos deixou já tem alguns anos. É em memória, né? É em memória, tanto que o resumo aqui do colégio, lá embaixo eu deixei a minha dedicatória. É uma obra super interessante,
Eu até escrevi um artigo dando a minha opinião sobre essa obra, que vai existir um antes e um depois das bibliotecas, depois dessa obra, porque é uma temática em que nós colocamos em evidência o professor, essa profissão que a gente sabe que é bem complicada de se exercer, principalmente hoje, e ele também traz algumas reflexões do cotidiano. É tanto que lá no finalzinho da minha opinião sobre a obra, deixei disponível até no meu Instagram também, eu digo que o Simval, o Ortiz, o André e o Alan, eles fazem um passeio não somente pela sala de aula, mas também sobre reflexões na vida como um todo. E a crônica é uma narrativa simples, ela é curta. Aí nós temos aí mais ou menos 1,5 páginas, quando a crônica é longa, né? E isso mostra que sempre há uma mobilidade nessa narrativa. Porém, a temática que ali tem é muito profunda. Seja na primeira, que se eu não me engano é aula de corredor, alguma coisa do tipo, ou na última em que o Simval faz uma reflexão sobre a solidão. Temáticas do cotidiano, essa questão trivial também aparece. Se o senhor for perceber, a obra, apesar de ser muito curta, 70 páginas basicamente, contando com o índice, a questão do prefácio e tudo mais, é uma obra muito curta, mas ela é muito intensa. Eles dão uma força, cada autor vai ter sua característica, eles vão dar uma força maior aos assuntos que precisam, necessitam disso, mas ao mesmo tempo eles vão trazendo uma leveza àqueles assuntos que basicamente precisam, mas sempre com uma reflexão maior sobre o que está acontecendo. Essas reflexões profundas, eu costumo dizer que fica basicamente em torno do Simval e do Antônio Ortiz. Para o aluno que tem um resumo aqui do Colégio Santana, ou até mesmo aquele que leu a obra como um todo, teve a oportunidade de ler a obra, a gente percebe que as temáticas reflexivas ficam mais por conta do Antônio Ortiz e essas mais líricas, trazendo uma prosa poética, que é uma prosa poética que iniciou aqui no Ceará com José de Alencar, lá em Iracema, o Guarani, por aí vai, fica também por conta do Simval Farias. Não estou dizendo que o Alan e o André não façam aí uma crônica reflexiva, pelo contrário. O André tem o jeitão dele lá, inclusive, vou mandar até esse link para ele. Ele tem um jeitão dele, mas ele tem uma crônica sobre o amor, um manifesto sobre o amor, a valorização da mulher. E por aí vai. A linguagem é simples, a gramática é extremamente acessível. Isso é bom, né, professor? Isso é muito bom, né? Escrever simples é muito difícil, como falava o Fernando Sabino, porque se você leu e entendeu, então a questão ela pode tirar muito daquilo. Por isso que eu coloquei ali intertextualidades interessantes. Nós temos intertextualidades com Vinícius de Moraes, com Chico Buarque. Ele cita muito Beatles, né? Tem uma crônica basicamente falando sobre Beatles e essas intertextualidades do cotidiano. Como, por exemplo, tem uma crônica, acredito que do André, que ele fala sobre uma situação fantástica, literatura fantástica, envolvendo o sobrenatural, uma moça que dançou com ele um forró, uma lambada, até ele cita Beto Barbosa e por aí vai. E quando ele vai à casa dessa moça, no outro dia, porque ela esqueceu uns objetos com ele, a mãe vai lá e diz que ela faleceu há muito tempo, há 10 anos atrás, se eu não me engano. Flertando ali um conto, uma crônica-conto, né? Contando uma história com um fundo fantástico, que é muito comum da literatura cearense. Somos referências em literatura fantástica. Aqui tinha até o Grelf, ontem a gente comentou isso com o professor Vicente Júnior, que ele é fundador do Grelf, literatura fantástica. É tanto que o livro dele tem essa cor escura por conta da temática que ele gosta de trabalhar, o vampirismo, essa coisa toda. E a literatura fantástica está também presente. Porém, o foco maior é trazer o universo da sala de aula, essa reflexão sobre a valorização do professor, podendo surgir até um tema positivo no vestibular da UVA, né, de redação.
Mas é uma obra gigantesca, apesar de curta, mas gigantesca. É interessante, são 20 crônicas, né, professor? São 20, e o aluno, necessariamente, ele precisa ler essas 20 crônicas, acredito que tem que ler, né? Não tem como ir para a prova sem fazer essa leitura dessas 20 crônicas. Eu costumo fazer a reflexão que são 7 questões a prova da UVA, né? O aluno que ele lê o resumo, ele consegue fazer 5 questões tranquilamente, mas aquele aluno que leu a obra vai ter uma questão que só quem leu a obra de fato vai resolver. Ele pode chutar, ele pode acertar, tudo bem. O professor pode, em sala de aula, comentar alguma coisa do tipo, mas é interessante que ele leia. Logicamente que eu estou falando num contexto hipotético, ideal. A gente sabe, né, do sofrimento do aluno, Enem, uma prova extremamente desgastante e tal. As obras... Nós temos a Rainha do Ignoto, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, tem 71 capítulos. Meu Deus. Então, para o aluno é muito puxado. A gente entende. A nossa geração lia, né? Assim, a gente não tinha problema com isso, mas hoje mudou. Então, o resumo ele ajuda, mas é interessante. É uma obra curta, é uma obra que mais parece uma conversa. Depois que eu conheci o Alan Torres e o André Araújo, e lembrando do Simval, todas as vezes que eu li alguma crônica dele, parece uma conversa de amigos, que ele está ali contando uma história. Então é uma linguagem muito simples, é possível de ler tranquilamente, 2 diazinhos o aluno tem essa capacidade. Daí a importância também, né, dos nossos resumos, que o professor Simon sempre trabalha na sala de aula, e esse Santicast, que a ideia também é esse papo aqui que nós estamos tendo, né, professor? Para dar aquela dica final. E para encerrar essa nossa conversa, síntese, né, sobre coisas de sala de aula e outras crônicas, é uma obra relativamente nova, porque foi lançada em 2019, né? Publicada em 2019. E aí me vem aqui para a gente encerrar essa reflexão, professor, foge um pouquinho daquela abordagem clássica que a UVA traz, de um personagem ou dois, a obra centrada em poucos personagens, naquele período, naquela temporalidade, né? Ou então no estilo literário que a obra traz. E você passando para as crônicas, eu fico me perguntando como seria a abordagem dessas questões, né? Eu acho que para todo mundo fica essa interrogação. Como abordar, vamos imaginar que esse livro seja o escolhido pela UVA no próximo domingo, como seria a abordagem dessas questões, já que você não vai perguntar quem casou com quem foi embora de onde, né? Qual foi o autor que escreveu, em que tempo literário ele viveu, como a gente pode pensar, né, nessas questões? Como foi afirmado pelo professor Vicente, a prova da UVA ela ainda preserva o item A, B, C e D, só que esses itens eles são bem curtos, diferentemente do Enem, que nós temos 4 linhas aí por item, fora o texto. Então eu acredito que a UVA vai trabalhar a temática central de cada crônica. Embora a gente converse muito, faça reflexões sobre cada crônica, que dá para fazer essas reflexões mais profundas, tem um fio condutor em cada uma. Seja a solidão, seja a questão de um disco do Gonzaguinha, como apresenta lá, essas intertextualidades maravilhosas, seja uma brincadeira de sala de aula, uma situação que é bem comum, né? A gente vive isso dentro de sala, mas a temática central ela vai ser o fio condutor. E lembrando que a prova da UVA ela está mais interpretativa que essencialmente gramatical, como era antes, né? A gente tem assim a gramática envolvendo o texto, ainda devemos estudar orações subordinadas, acentuação, sujeito, aquela coisa toda, mas ela está mais interpretativa. Então cabe ao aluno lembrar que a abordagem dessa questão dentro da obra Coisas de Sala de Aula e Outras Crônicas vai girar em torno das temáticas centrais de cada uma. Muito bem, então veja aí como, né, esse nosso episódio de Santicast está ajudando, né, você que está na reta final, já pensando na prova do domingo. E vamos para a próxima obra, né, professor? Acredito que seja Lucila, olha aí, de José de Alencar. Falando aqui das questões envolvendo essas obras clássicas, né, como aluno e professor há muito tempo, a gente sempre tinha essa relação da UVA, essas obras mais clássicas, né? E aí o que é que se espera, né? Mais uma vez, porque eu acredito que várias outras edições anteriores do Lucila foi indicado. Não lembro se já caiu em alguma prova, não recordo. Não sei se já foi exigido em alguma prova. Acho que Alencar caiu bastante. Alencar caiu bastante, isso. Caiu bastante.
Mas especificamente Lucila, me falha aqui a memória, né? Não me recordo, não. E vamos passear um pouquinho aí, professor, em Lucila? Os clássicos da literatura, dentro da perspectiva da uva, tinha até uma piada interna que um ex-professor meu e meu padrinho de crisma, o Márcio Borges, fazia, que ler Cortiço e assistir Lagoa Azul, todo mundo já fez em Sobral, por conta da uva, né? Leu a obra O Cortiço e assistiu. Cortiço bateu todos os recordes, né? Mas era seguido, né? Lagoa Azul por causa da sessão da tarde. Sessão da tarde, E o José de Alencar, ele é muito presente na literatura de vestibulares, seja ele tradicional ou mais voltado para o Enem, mais interpretativo. A construção da obra Lucila, ela é muito interessante. É uma obra romântica de 1862. É uma obra que me preocupa porque tem muitas temáticas envolvendo que nós podemos tirar isso para a redação. A professora Ceissa abordará, né, de uma maneira bem mais genial. E é uma obra narrada em primeira pessoa. Então nós temos um teor memorialista em que o Paulo, que é o nosso narrador, o meu xará aí, né, o Paulo, ele vai trazer essa abordagem sobre fatos da vida dele. E o aluno deve tomar muito cuidado com isso. Porque existe o Paulo narrador e o Paulo personagem. O Paulo narrador, ele já está lá, mais velho, fazendo as suas reflexões. A gente deve tomar muito cuidado, porque é ele que está narrando. Então é o papel carbono da impressão dele sobre aquela história. Assim como nós temos em Dom Casmurro, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em São Bernardo, que são obras narradas em primeira pessoa, que o autor, o narrador, é a impressão dele, é muito subjetivo, o emocional dele está colocado em jogo ali. Então talvez nem acontecesse daquela forma. Então a gente fica com um pezinho atrás. Só que eu citei aqui obras realistas e modernas. A obra Lucila é do romantismo, movimento literário que aqui no Brasil surgiu em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades. A poesia inicia aí. Depois nós temos, em 1844, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. E a partir de então nós temos ali a consolidação do romantismo. E o Alencar é o maior nome. O Alencar, o José de Alencar... Referência, né? É referência. Cearense, nascido em Messejana, ali ao dia 1º de maio de 1829... ele vai ser de fato o maior escritor porque ele escreve os 4 tipos de romance. O romance urbano, de costumes, regionalista, histórico e também o romance indianista. Lucila é um romance urbano e para ser urbano obrigatoriamente tem que passar na capital do Brasil, que naquela época é o Rio de Janeiro. Então nós temos os costumes praticados naquela época. E a obra traz uma temática muito... como é que eu posso lhe dizer, professor? Polêmica até. Nós estamos falando de uma cortesã, de uma garota de programa, que ela entra nesse mundo ainda muito jovem, 12, 14 anos, para pagar uma dívida dos pais. Então a temática ela é de fato incômoda para a sociedade hoje. É uma problemática que nós temos e isso reflete muito essa filosofia da aparência, da cultuação dos corpos e por aí vai. Porém, tem uma estrutura epistolar, que eu tenho muito medo disso aí por conta da palavra epístola, missiva, né? Os alunos, o vocabulário ainda para os alunos, não somente os alunos do Colégio Santana, mas para o jovem em si, esse vocabulário ele pode pegar um pouquinho. Então, tem a ver com cartas, é meio que uma confidência. E essa estrutura de carta deixa o leitor muito próximo da narrativa, muito próximo do narrador, que é um artifício genial, como sempre, do Alencar. Trazer o leitor para perto deles, para ele se envolver na narrativa. Essa não é a temática central. A temática central é, além de tudo que a Lúcia viveu, também a redenção através do amor. Né? Nós temos aí 2 protagonistas, que é a Lúcia ou Maria da Glória. Ela tem esses nomes. Daqui a pouco eu vou comentar a diferença entre eles. E o Paulo, que é o narrador. Que ele vem do interior, se instala no Rio de Janeiro e quer aproveitar, desfrutar dos prazeres da carne.
Até que ele procura a cortesã Lúcia, uma mulher enigmática, que a gente não consegue decifrá-la ao primeiro golpe de vista, mas depois a gente vai compreendendo a construção dessa personagem. Por isso que eu coloquei ali o Paulo narrador, Lúcia e Maria da Glória. Lúcia e Maria da Glória são as mesmas pessoas, né? Esses dois nomes para a mesma pessoa, na verdade. Aí vem a discussão do belo com letra maiúscula e do belo com letra minúscula. Isso aqui foi uma discussão que eu tive com alguns colegas, inclusive eu já conversei com o professor Davi Gerard, meu companheiro de faculdade lá de Bela Cruz. O belo com letra maiúscula é a essência, é aquilo que está dentro da gente, é aquilo que a gente preserva, o nosso caráter, as nossas impressões, tudo isso. E o belo com letra minúscula é a beleza, é a aparência, é aquilo que a gente mostra para a sociedade. Acho que na biologia chama isso de fenótipo, né? Aquilo que está por fora. Só que isso não é uma discussão minha, é uma discussão colocada lá atrás por um cara chamado Victor Hugo. O francês Victor Hugo, ao construir o Corcunda de Notre-Dame, em que ele tinha na figura do Quasímodo aquela pessoa extremamente bela com letra maiúscula. A essência dele era muito boa, era um cara sensível e por aí vai. Enquanto a Esmeralda era o belo com letra minúscula, que ela só tinha uma aparência bonita, mas ela tinha um caráter duvidoso. Isso ocorre na obra Lucília. Por quê? Porque a Lúcia é a cortesã, a mulher fatal, muito bonita, que ganha os olhares de todos os homens. E existe a Maria da Glória, que é uma menina mais recatada, mais tímida, aquela dualidade que a gente não vai conseguir compreender no primeiro momento de leitura, mas depois a gente vai percebendo que a construção da personagem vai aparecer bem. E isso é colocado muito bem pelo Alencar. E, inclusive, a gente ressalta várias vezes isso dentro do resumo. Muito bem, professor. Que coisa boa, né? A gente mergulhar nesse universo. Eu, como aluno, né, enveredei pro lado da física, você sabe disso, que fui seu professor, mas achava muito legal as aulas de literatura, era quase como um escape, porque você traz, assim, realidades, vidas que são partilhadas, mesmo de uma forma muito artística, literária, né? E vendo aqui, fazendo aqui uma viagem nos editais da UVA, quanto o Alencar foi solicitado, sim, né? O Guarani, Iracema, né? Então, 5 minutos. 5 minutos, muitas. A UVA recorreu durante muitas edições dos vestibulares às obras do José de Alencar, né? Então vamos lá, professor, para a terceira obra, né? Vamos ver aí o que é que nós temos agora. Pequenas Narrativas, Dimas Carvalho, né? Sim, Dimas Carvalho. É um autor, né? Sobralense, né? Sim. Sobralense aqui da terra, né? Foi seu professor, conheço também, professor Denis. Professor Dimas, desculpa, né? O que é que a gente pode esperar das pequenas, né? Ave Maria. O Dimas é, como todo escritor cearense, fantástico, né? Assim, eu sou um grande estudioso da literatura cearense. Eu procuro me aprofundar muito na minha terra para depois sair, né? Viajar. Estados, E eu gosto muito da literatura, que dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Estando em casa, no conforto da minha casa. Com certeza. O Dimas, de pequenas narrativas, assim, eu acredito que seja só mais o tamanho do texto. Eu não vou dizer aqui a qualidade, porque é grandiosa. Acho que falar, porque tem outra obra, né, aí também, do Vicente, falar de uma obra como a do Dimas é gigantesca. A concisão é um fio muito interessante da gente tirar dessa obra, porque mostra a capacidade do autor em dizer muita coisa em poucas palavras, em poucas linhas, né? Nós temos contos de 4 linhas e por aí vai. Existe uma prosa poética falando muito da estrutura disso, aquela linguagem mais prendida às metáforas. Também tem um absurdo, até coloquei ali, né, descreveu o absurdo, quando ele coloca uma literatura surrealista. E quando a gente fala de literatura surrealista, é válido lembrar também que nós tivemos literatura surrealista também no século XX. Tem até um poema do Vinícius de Moraes, esqueci o ano da publicação, que é A Casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada.
E aquilo ali é um tipo de literatura surreal. Se a gente colocar num quadro, aquilo ali vira um quadro surrealista e uma metáfora muito bonita sobre a barriga de uma mulher grávida, né? Uhum. Que é uma casa que não tem teto, não tem nada, Legal. por aí vai. E o Dimas, ele descreve o absurdo de uma maneira muito peculiar. E o que me deixa assim preocupado com a obra do Dimas, não por conta da genialidade que mora nele, mas são os finais. Nós temos muitos finais abruptos, que ele termina a narrativa ali sem dar explicação alguma, e o final em aberto. Então, cabe ao aluno o poder de interpretação. Além desse poder de interpretação, nós também temos as intertextualidades. Você vai ver mitologia, você vai ver a Bíblia muito presente. Então, o meu medo é isso aí. E, além disso, a desilusão do ser humano. O ser humano sempre se deixando levar por pequenas coisas. Ele traz essa reflexão de um ser humano doente, mas ao mesmo tempo um ser humano que ele é doente porque ele fez uma escolha e sempre voltado a conquistar pequenas coisas, coisas momentâneas. Por isso que eu coloquei ali como uma última observação a questão da crítica social. Porque apesar de trabalhar o surreal, o fantástico, trazer uma narrativa muitas das vezes que a gente não consegue entender muito bem ou precisa ler mais atentamente, o Dimas não abre mão da crítica social, de um humor ácido, de, como é que eu posso lhe dizer, de não parodiar, mas de trazer reflexões sobre histórias já presentes, como a Branca de Neve. Ele tem um conto chamado Ragnarok, que tem muito a ver com a mitologia nórdica, né? Principalmente agora depois dos filmes da Marvel, Thor, Homem de Ferro, essas coisas, a gente aprendeu a pesquisar sobre. Legal. Então Dimas ele faz uma reflexão, uma crítica social em cima dessa temática e não abandonando o seu estilo específico, o estilo Dimas de ser, eu costumo dizer. É incrível. Eu acredito que seja também um marco, né, assim, na literatura regional, porque não deixa de ser um reconhecimento ao professor Dimas, né, que eu vendo aqui é de Acaraú, na verdade, né, Acaraú, natural de Acaraú, né. Anda muito por aqui. Anda muito por aqui, com certeza. E a gente fica feliz, né, professor, se sente partilhando dessa alegria e da emoção de um autor nosso, né, Sim. ser reconhecido, já que a obra foi indicada aí numa universidade estadual, que também tem todo um parâmetro, um filtro, né, ao indicar essas obras. E aí, que bom que a gente tem aí o livro do professor Dimas, né? Era um pedido, até fazer menção a ele, o professor Raul Castro. Sim, né? O sim. professor Raul Castro, que também foi meu professor, genial, incrível, um artista, um estudioso. E era sempre uma coisa que a gente colocava para o professor Vicente Júnior. A gente pedia aos responsáveis pelo vestibular da UVA valorizar a literatura cearense. Que bom. Às vezes dá um trabalho, às vezes o livro não é mais editado, a gente tem que pedir um a outro e tal. Mas é um modo da gente valorizar de fato o que está aqui. Né? A UVA ainda preserva isso, trazendo história de Sobral, história do Ceará, trazendo autores cearenses. Isso é muito importante para a gente. Que bom, né? E aí, o que é que nos espera na próxima obra, né? Vamos lá aí para o próximo quarto livro, que a UVA indica, e que você não pode dormir. Atenção, você é aluno do Colégio Santana, que passou a semana aí conosco, nas específicas, né? Também nos laboratórios de redação. Já estiveram com o professor Simon, né? Inclusive, hoje, na sexta, o professor concluiu todos os resumos com os nossos alunos. Nós temos ainda aí o livro dos livros, do professor Vicente Júnior, esteve aqui ontem conosco, nessa mesa, né? Partilhou conosco, nós conversamos. Um abraço, professor Vicente Júnior. Também, em nome da escola, novamente agradecer o seu sim, a sua participação conosco. E aí, professor Simon, o que esperar do livro dos livros, né? Rapaz, eu estava no lançamento desse livro, em 2009. Que bom. Né? Era um garoto, tinha 16 anos ainda, e o professor Vicente lançou e eu fui lá e quando eu estava na fila folheando o livro, eu achei muita pretensão do professor Vicente colocar o livro dos livros. Primeiro porque o título me lembra a Bíblia, né? Que é o livro dos livros, que é dentro da Bíblia que nós temos vários livros. O outro
Caramba, ele fez um livro que é melhor que todos os livros, mas depois lendo a obra ali mesmo na fila, eu comecei a compreender. É uma obra dividida. Existe uma parte mais sentimental, mais lírica, menos pessimista, que é a primeira parte. Inclusive, nós temos muitas dedicatórias. O Vicente faz uma dedicatória ao seu filho, ao professor Simval, ao professor Evaristo. Muitos escritores ganham, né? Escritores e amigos do Vicente ganham um poema. E a segunda parte um pouco pessimista. E todos os poemas têm o mesmo tipo. Do livro de alguma coisa, do livro dos amores duradouros. E é por isso que o nome é Livro dos Livros. A outra coisa que a gente deve atentar é o motivo pelo qual a capa é dessa forma, que me lembra... Interessante, né? Um preto com um vermelho, existe o vermelho também, que me lembra a questão da Paraíba, né? O nego, né? Lá da Paraíba e tal. Além de uma obra muito importante chamada Eu, do Augusto dos Anjos, que é um poeta paraibano incrível, único na literatura mundial. Porém, o motivo pelo qual foi levado a essa capa, inclusive ele fala isso, é por conta da temática do fantástico. Ele doutor, né, em literatura fantástica e sempre gostou de pesquisar sobre o vampirismo, sobre a literatura um pouco mais longe daquele cânone. Porém, fugindo, né, totalmente dessas primeiras interpretações, eu queria ressaltar um cuidado maior do aluno, não somente do aluno do Colégio Santana, mas o público que está assistindo, que vai fazer o vestibular da UVA com essa obra. É uma obra de poesia. Então, se ela é uma obra de poesia, que também é uma novidade na UVA. Isso, assim como as crônicas, né? Assim como as crônicas. No vestibular passado nós tivemos já o primeiro livro de poesia, que foi um livro do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, e agora ele traz de novo essa novidade de livro de poesia. Se é poesia, o texto é polissêmico. É um livro de poemas, então cabe muitas interpretações. E abordagens. E também, abordagens. Né? Até se a gente for analisar bem, tem um poema lá, acho que é do Livro das Vírgulas, alguma coisa do tipo, que cada reticência que tem na primeira, na segunda e na terceira estrofe traz um significado diferente. Só a pontuação já vai modificando o sentido em cada estrofe. Então é uma obra que a gente precisa entender, de fato, sentar. Sai, mas são 200 poemas. É assim mesmo. Meu Deus. É assim mesmo. O aluno ele tem que ficar atento. Ele não pode, assim que tem contato, ler o poema e já ir marcando. Ele precisa refletir um pouquinho. Então ele tem que saber gerenciar um pouquinho o tempo dele. E outra, são obras que têm muitas influências. Ali você encontra Gregório de Matos, Fernando Pessoa. Ali é possível encontrar muito Fernando Pessoa, na verdade, né? Tanto que o próprio Vicente tem o seu heterônimo. Eu até esqueci. Ele até coloca no Instagram, né? Assim, essas coisas dos gênios, né? E acho que é Dausano alguma coisa. Esse nomezinho assim. E também uma questão musical. Todos os poemas eles são possivelmente musicalizados em algum momento. Então existe essa musicalidade no Vicente Júnior e existe também a intertextualidade, que é uma coisa que me preocupa. Sim. Às vezes o aluno ele não tem esse conhecimento de mundo. Então tem um poema lá que só por você ver os primeiros versos a gente já encontra referência em Gregório de Matos. O outro é Fernando Pessoa, o outro é Drummond, o outro é Camões. Sim. Então, por quê? Porque é um livro basicamente biográfico, que tem traços biográficos, na verdade, né? Tem um pouco de biografia. É o cotidiano do Vicente. Então, se é o cotidiano e o cara é um professor de literatura, então ele tem contato com esses grandes escritores. Sim. E isso, querendo ou não, acaba nos influenciando. E essa influência a gente costuma colocar para fora. Eu costumo dizer que eu escrevo do jeito que eu escrevo porque um dia eu li Fernando Sabino, né, que é meu escritor preferido. Então o Vicente, assim como eu tenho o Fernando Sabino, o Vicente também tem os seus escritores preferidos. Eu coloquei a intertextualidade, as dedicatórias. Essas dedicatórias elas são interessantes porque
quem conhece para quem ele está dedicando vai entender mais rapidamente o motivo do poema, né? Por que o poema está sendo feito daquela forma. E é uma obra poética ali, e é muito interessante. E lembrando que nós temos uma obra naturalmente cearense. Vicente é de Fortaleza, né? Trabalhou durante muito tempo em colégios aqui de Sobral e hoje faz parte da coordenação da UVA. Então é uma obra basicamente sobralense aí, né? E com traços sobralenses na sua vivência. Muito bem, eu fico pensando aqui, professor, como é que você se virou para escrever um resumo sobre poesias, né? Mas eu imagino. E toda obra, e todo poema do Vicente, se a gente for analisar, lá embaixo tem um paratexto, tem uma frasezinha. Que muita gente diz assim, não tem nada a ver com o poema. Pior que tem tudo a ver. A gente precisa parar, interpretar bem direitinho e... Vamos lá. E vida que segue, né? Com a capinha aí presa do professor Vicente. Simples, né? Vamos lá. Próxima obra, última obra, para a gente conversar um pouco aí com o professor Simon. Mas eu acho interessante, fechando aí o ciclo, né, de reconhecimento dos autores e autoras dessa nossa região, né? Vem aí Emília Freitas, que também é cearense, né? E com o livro aí A Rainha do Ignoto, né, professor? Sim. O que a gente pode esperar dessa obra, professor? Mas essa obra talvez seja a obra que mais me deu trabalho fazer o resumo. O resumo, né? São 71 capítulos. Muito grande, né, professor? Muito grande. É uma mulher que ela é do interior, se eu não me engano, ela é de Jaguaribe. Então mistura o conhecimento erudito dela juntamente do conhecimento do sertão. Então a gente tem muitas expressões idiomáticas que é muito comum ao povo do sertão ou popular mais no interior do país. E junta com o conhecimento erudito que ela teve, estudando francês, as ciências básicas, muita leitura. É muito interessante que essa obra ela traz uma questão social, essa escolha. Não sei quem foi que escolheu, quem fez a lista de livros da UVA, mas isso mostra o poder feminino na literatura brasileira. E essa mulher, só para a gente ter ideia, é a primeira obra da literatura fantástica, de literatura de ficção científica do Brasil. Interessante. E é uma cearense. E ela foi publicada, salvo engano, no mesmo ano que foi publicado Dom Casmurro, 1899, salvo engano. É uma obra muito complexa em termos de elementos, mas é uma obra que você lê tranquilamente e tal. Traz o ideal de uma sociedade perfeita, né, na Serra, onde existe uma mulher misteriosa que diz que ela tem pactos. Uma literatura bem fantástica, com criaturas e por aí vai. E através do personagem Edmundo, que é um cara que foge da correria da capital e vai para o interior buscar essa tranquilidade, ele tenta chegar até essa mulher. E eu acho interessante essa questão do amigo. Acho que o Miguel de Cervantes ele nunca imaginou na vida dele que trazer o Dom Quixote e o Sancho daria sempre uma continuidade, né? A gente sempre vê os principais personagens com seus colegas. Indo do cinema à literatura, a gente tem sempre uma dupla ali. O Jack Chan com aquele Chris Tucker, né? Na hora do Rush. Até mesmo no Tropa de Elite, né? Com o André, o Matias e o Capitão Nascimento. E a gente passando pelo Fernando Sabino com o Barbeca e o Geraldo Viramundo. Esses personagens que tem sempre... O Alto da Compadecida, Chicó e João Grilo, né? Por que não, né? Por que não? Porque não, ali é uma... Verdade. É o suprassumo da literatura de amigos. A riqueza, né? É a riqueza. E aqui nós temos o senhor Edmundo, que é esse jovem que duvida de coisas sobrenaturais. E o Valentim é um cara nativo daquela região que faz essa abordagem para ele, que diz, olha, não duvide, eu também duvidava, até que eu comecei a ver essa funesta, né, que é a rainha do ignoto dessa sociedade. E é uma ficção científica, professor. Então a gente tem que esperar. De 1899, né? Já é uma obra além do tempo. Além né? do tempo. 1899. Isso, assim, quando eu estava lendo essa obra, eu estava
Eu tinha o trabalho ali, eu tinha que fazer o resumo, mas ao mesmo tempo eu ficava refletindo, caramba, como é que uma mulher dessa, com a quantidade de conhecimento que era bem escasso, né, as informações, A dificuldade a da época, né? dificuldade, Inclusive o preconceito de ser uma sim, mulher escrevendo, né? o cânone da literatura brasileira ele é basicamente masculino, Masculina, né? né? E ela fez uma obra tão completa, tão, como é Uhum. que eu posso lhe dizer, tão, de fato, inovadora Uhum. naquela época, né? Uhum. E isso ressalta também uma questão que agora os materiais de vestibular estão melhorando, que é colocar sempre uma personagem feminina. Sim. Nós já temos aí a Maria Firmina dos Reis, que é uma Uhum. escritora maranhense, que já está aparecendo no material SAS lá no Romantismo. Nós Uhum. temos a Francisca Júlia, nós temos a Emília Freitas. Então, aos poucos, a gente está vencendo essas barreiras. E é uma obra que a temática ela não traz tantas temáticas voltadas para a redação, mas só em Uhum. ter a Emília Freitas no vestibular já é uma representatividade muito grande. Assim, eu Uhum. particularmente, como gosto muito de literatura cearense, eu estava sonhando o dia que a Emília Freitas fosse participar de um Uhum. vestibular. Assim, me causou uma emoção quando eu vi, caramba, Chegou o dia. chegou o dia, eu mandei mensagem Uhum. pro professor Vicente, mandei pro Raul, compartilhando essa minha alegria, Sim. esse meu entusiasmo. Por quê? Porque mostra uma representatividade, mostra que nós não somos só José de Alencar, né? Sim. O Alencar não estou dizendo que seja ruim, pelo contrário, genial. Uhum. Acho que de fato um dos maiores. Mas a gente precisa resgatar isso. Sim. Até daqui a pouquinho a gente ter um Patativa do Assaré, Sim. né? A gente ter o cordel, a literatura De do cordel. interior, né? A nossa literatura regional de fato. Trazer Interessante. um grangense que eu sou muito fã, que é o Livio Barreto. Tem até um nome de uma rua lá em Granja Uhum. com esse nome, né? Que é um poeta, morreu muito jovem, aos 25 anos, escreveu uma obra linda. O Lopes Filho, lá no Juazeiro. Uhum. Então, assim, a gente precisa valorizar e Tem muito trazer. a explorar ainda, né, Sim, professor? demais, Muito a demais. E explorar. sem fugir daqui, e sem ficar presa ao óbvio. Sim. Né? Sim. Aquela literatura mais do mesmo. Então, Isso. a uva, esse vestibular da uva, em questões de lista de livros, trouxe uma obra muito conhecida, que é a do Alencar, que é Lucila, mas é um livro muito bom por conta das temáticas envolventes, a temática polêmica para a época, até hoje é uma temática muito forte, e também por trazer o povo cearense para dentro dessa literatura. O Alain, o Antônio Ortiz e o Simval são cearenses, salvo engano, acho que o André nasce no Rio de Janeiro, mas vem morar aqui, já está aqui há bastante tempo. O Dimas, A o Vicente Caraú, né? Júnior, né? O Todos. Vicente Júnior de Fortaleza e a Emília Freitas, se eu não me engano, de Jaguaribe. Ela falece lá no Pará, Uhum. mas ela é daqui. Então, A Rainha do Ignoto é aquela obra que eu me surpreendi Uhum. positivamente. Deu muito trabalho. Nossa Imagino. Senhora, de o olho ficar tremendo assim, lendo até tarde. Isso pelos alunos, né, professor? Isso por Pelos eles, né? alunos. Então, Mas é muito bom mesmo. É uma obra que vai dar muito trabalho e sempre girando em torno. Uma dica: os romances Rainha do Ignoto e Lucila, lembre dos personagens principais. pronto. Crônicas, temáticas das crônicas. O conto, o livro de contos, né, do professor Dimas, vá também para as temáticas de cada conto. E também tenha cuidado com as intertextualidades. E o livro de poesia, leia com bastante atenção e não somente atribuir àquela palavra o seu sentido denotativo real, mas também trazer outros significados para as mesmas palavras, porque isso vai lhe auxiliar bastante na hora da interpretação textual. Maravilha. Essa última fala do professor Simon, importante que ele fez aí uma síntese do resumo, né, professor, para encerrar. Só um dado interessante que a Emília de Freitas, ela não tem nem fotos, né? Por ser uma escritora tão, assim, do tempo antigo, nós não temos registros fotográficos dela, né? Só algumas figuras, tamanha já é o tempo aí. Né? Algumas pinturas, é legal. E ontem também a gente conversava com o professor Vicente Júnior aqui no nosso Santicast Uva sobre esse reconhecimento que, ao meu ver, é uma opinião muito minha, muito tardio da uva, né? Sim. Porque já hoje, no meio do ano, na edição ponto 2 dos vestibulares, já é a nota do Enem. A gente perde a capacidade de reconhecer a obra regional, né?
E a caminhada, né, conforme também a gente conversou um pouco ontem, é para que a uva realmente adote o Enem, e a gente perde essa condição de estar indicando obras nordestinas. Que pena que demorou tanto para a gente fazer esse reconhecimento. Fazia tempo. Fazia tempo, exatamente. Pedia por isso. Então, professor, muito obrigado. Eu queria encerrar com uma rápida pergunta, né, muito de cunho particular. Por que literatura, professor? Eu sei que na época em que eu fui seu professor, o professor Simon é um excelente aluno, né? Mas o que é que foi? Eu sei que você já nos falou hoje aqui nesse Santicast Uva da relevância de estar em casa e viajando, né? Sim. A partir das obras literárias. Eu acho que mergulhar nesse universo deve ser encantador, reconheço, né? Mas o que foi assim a mola mestra? Não, eu quero ser professor de literatura. Claro, você trabalha também com redação, língua portuguesa aqui na escola, mas a gente percebe essa sua identificação, né? Sim. Com a arte, com literatura, e advém de quê? De uma... Nossa... É emocionante. Essa não estava no script, né, rapaz? Não estava na lâmina, né? Essa não estava na lâmina, né? Esperava. Eu tive uma formação de infância muito boa. Eu tive uma infância maravilhosa. Nunca passei dificuldade na minha vida. E o meu pai e minha mãe sempre mexeram muito com música, com arte, tinha livros. A minha irmã também, apesar de mais durona do direito e tal, ela sempre gostou muito de música. Sim. E eu gostava de ler, porque a música tem que dançar. Eu não tenho coordenação motora para dançar, né? Não acertava o passo. E a literatura é algo incrível, assim. O homem, ele é completo quando ele tem um filho e quando ele lê um livro. Sim. Né? E eu sou muito completo porque eu tenho um filho, Saulo, 6 aninhos. E a literatura é outra maneira de eu me tornar eterno. Seja estudando e produzindo algo sobre ela, ou eu mesmo produzindo o meu texto para me eternizar nisso. Lógico que é uma pretensão muito grande eu dizer que um dia eu vou ser escritor ou coisa do tipo. Mas a forma como a literatura ela tira a gente da nossa realidade, mesmo demonstrando alguns defeitos do ser humano, ela é muito interessante. A música é dos anjos, né? A música é mais angelical e a literatura é divina, né? Já que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acho que ele escreve certo por linhas retas. Né? A gente que interpreta errado. A gente é que coloca a linha torta. Né? O ser humano que faz isso. Então, como a literatura sempre me foi comum, eu achei a via mais rápida para entrar para essa eternidade. Enquanto os meus genes, através do meu filho, dos meus netos, estiver indo até a extinção, a literatura ela tem um poder de me tornar eterno. E eu acho que o professor é muito isso. Eu vou me lembrar do meu professor Simval, né, que nos deixou, até me emociono. Todas as vezes que eu ia ler o resumo de alguma crônica que ele escreveu, eu segurava o choro para não chorar em sala na frente dos alunos. E o Simval, ele me disse isso uma vez, que ser professor é o que importa. Não importa se o aluno lembre do seu nome. O importante é que você é professor. E a literatura é basicamente isso. O professor ele sempre vai estar jovem. E a literatura também me deixa sempre em contato com tudo aquilo que já passou e as possibilidades de mudança. Então existe uma explicação religiosa, familiar e profissional para isso. Acho que Ixi, Maria. Eu acho que se um dia me tirassem a literatura, tirariam minhas asas. Acho que a literatura é minha casa. Sempre foi minha casa e eu nem sei porquê, mas é isso. Muito bem, professor, que bom. E claro, não seria pretensão, quem sabe um dia aí os seus escritos não estão nos anais, né, aí da literatura, e quem sabe, tenho certeza que você escreve muito bem, professor. O Colégio Santana agradece, né, também o professor Simon está conosco nessa caminhada com os nossos alunos. E assim encerramos essa semana de preparação para a uva, o nosso último Santicast Uva, nessa sexta-feira, dia 5 de dezembro. Desejamos aí, claro, estaremos nos locais de prova, né, dos nossos alunos. Deixo aqui também a nossa gratidão à irmã Rita, nossa diretora que está nos acompanhando, toda a comunidade religiosa, nosso abraço, nosso carinho, irmã Analice, irmã Jordana e a irmã Rita de Cássia também. As irmãs estarão rezando, intercedendo por nós, pelos alunos, pela escola, e mais
um vestibular da UVA. Lembre-se que no domingo, né, a prova será liberada às 17 horas, o Colégio Santana vai estar reunido com seus professores, iremos responder as questões da UVA para validar o gabarito, e se houver alguma manifestação com relação à anulação, mudança de alternativa de item, né, a gente vai se manifestar através da nossa página no nosso site oficial, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia, Deus abençoe a todos, uma boa prova domingo, e com certeza, pela intercessão de Madre Rosa Gatona, nossa fundadora, Santana, nossa mãe, nós estaremos aí em mais uma edição do Vestibular da UVA, aguardando o sucesso e os frutos para 2026. Gratidão também ao Alberto, que nos acompanhou durante a semana, né, ao Rafael da Gráfica, que também nos acompanhou formatando o material, e também a toda a equipe técnica pedagógica da escola, coordenadores, professores, aqueles que fazem acontecer essa preparação. Deus abençoe a todos, uma boa prova da UVA no próximo domingo. Muito obrigado. Até mais. Até mais.